Depois da live que eu gravei hoje sobre a cidade de Goiás, de Goiânia, agora eu vou estar estabelecendo um, um conteúdo que mistura história com direito. Eu afirmo categoricamente, com tudo que foi revelado pela Lava Jato, que o senhor Sérgio Moro estava propenso a condenar o Lula, porque tinha um acordo com o Bolsonaro para virar ministro se o Lula fosse impedido de concorrer. E é por isso que ele condenou o Lula sem prova. E ultrapassando todos os ritos legais, como, por exemplo, juiz de, de fato. O juiz de fato seria, por exemplo, se ocorreu uma questão do triplex, o julgamento tinha que ser em São Paulo, não no Paraná. O sítio, teoricamente, foi em São Paulo e não no Paraná. E sem falar que eles não conseguiram provar que esses imóveis eram do Lula. Aí eles pegaram uma lei militar e condenaram e colocaram no órgão civil e condenaram o Lula por atos indeterminados de ofício. Isso quer dizer o seguinte: teve corrupção? Teve. Temos prova como que o Lula não, não roubou? Mas temos convicção que ele roubou. Aí ele condenou ele por atos indeterminados de ofício, ou seja, misturou a lei militar no órgão civil. Esse ato indeterminado de ofício, ele só é aplicável para a lei militar. Tipo, por exemplo, as tentativas golpistas do Bolsonaro, enquanto estava no poder, aparelhando o Estado com membros das Forças Armadas, isso poderia causar uma condenação por atos indeterminados de ofício. Crime militar. Na condição de chefe supremo das Forças Armadas, ele tem que zelar pela lisura das Forças Armadas. E não estavam lesando, não estava nem aí com a lisura das Forças Armadas. Ele queria comprar as Forças Armadas para ele conseguir virar ditador. É isso que queria. Mas, entretanto, todavia, não dá para aplicar, pelo simples fato que havia o juiz de fato. Por exemplo, se uma pessoa supostamente comete um crime em São Paulo, ela tem que ser julgada em São Paulo, não em outro estado. Por exemplo, o fulano de tal vai e mata alguém no estado de São Paulo e vem para Goiás. Se ele for pego aqui em Goiás, ele vai ter que ir lá para São Paulo, sofrer o processo lá, porque ele cometeu o crime lá, supostamente. Aí o que gerou? Gerou o erro. O erro. É porque não estava nem aí com acertar, não. É por isso, por exemplo, em nome de prender o Lula, ele ultrapassou todos os ritos legais que provocou até a soltura do Eduardo Cunha, que esse sim tinha todas as provas, mas não importava a prova. O que importava era tirar o Lula do páreo e virar ministro do presidente quadrúpede que ganhou, numa expectativa de virar ministro da Suprema Corte. Imagine, com aqueles dois seres lá que o Bolsonaro colocou lá na Suprema Corte. Imagine se o Sérgio Moro tivesse virado ministro. Que ridículo que seria. O cara não tem nem capacidade argumentativa. Aí vem os caras falar que não, o Lula foi condenado em duas instâncias. Mas não viram que o próprio Sérgio Moro
chantageou os desembargadores com aquela festinha lá da orgia sexual que eles participaram, chantageou os desembargadores para condenar o Lula. Não é à toa que eles nem leram o processo, condenaram o Lula. Porque o motivo era condenar o Lula. Era um golpe com o Supremo, com tudo. É por isso que depuseram a Dilma. A Dilma não cometeu crime nenhum. Tanto é que eles não tiveram nem a coragem de tirar os direitos políticos dela, porque ela não cometeu crime. Ela simplesmente antecipou receita para não deixar pobre morrer de fome. Se a pedalada fiscal fosse para ajudar banqueiro FDP, ela teria terminado o mandato. Pedalada fiscal só serviu para Dilma cair. Todos os presidentes fazem antecipação de receita. Isso não é crime em nem lugar nenhum no mundo. Para pagar alguém, é necessário que se tenha isso. Mas, entretanto, todavia, eles não estavam nem aí. O negócio era tirar o PT. Tirar o PT. Aí eles colocaram. A própria elite econômica arrependeu do que eles ajudaram a ascender no poder, porque acabou que a própria elite econômica não estava faturando dinheiro por conta da bestialidade do Bolsonaro. Por quê? O Bolsonaro rompeu relação com a Venezuela, rompeu relação com Cuba, porque os Estados Unidos mandou. Tipo aquele besta da Argentina que quer romper relação diplomática com o Brasil e com a China e só ter relação diplomática com Israel e Estados Unidos. Um serviçal, um capaz dos Estados Unidos, um imbecil, como o Bolsonaro é. E tudo isso faz parte do plano por quê? Com Lula fora do páreo, ele ia ganhar, porque o Haddad, por mais que ele é uma pessoa muito gente boa, aparentemente, mas ele não fala em língua do povo. O que acontece? Por que ele perdeu a eleição de São Paulo para um forasteiro? Porque ele tem uma linguagem muito polida, muito acadêmica. E vai na casa de alguém e vê o cara falando dessa forma, as pessoas mais simples vão achar que aquele cara é um snob, falando bonito para eles. Aí, o que gerou? Aí o Tarcísio falou, manipulou o povo e conseguiu eleger-se governador do Estado, mesmo não sendo do Estado, mesmo sequer conhecendo o Estado de São Paulo. É isso que aconteceu. Por exemplo, por que o Lula é um nome mais forte até do que o PT? Que o Lula fala a linguagem do povo. E tem muitos integrantes do PT que não têm esse mesmo dom de falar a linguagem do povo. Apesar de ser pessoas maravilhosas, mas não falam a linguagem do povo. Isso enfraquece eles dentro da corrida eleitoral. Ou seja, tudo uma manipulação para, inclusive, essa condenação contou com a imprensa, né? Manipulação das mentes do povo, tanto é que tem gente besta que até hoje acredita no Sérgio Moro. Acredita que o Sérgio Moro fez correto. Afinal, o Lula foi condenado em outras instâncias, quando, na verdade, o objetivo, a priori, era tirar o Lula para sempre da política. Mas o que aconteceu? O cara que eles colocaram no poder fizeram tanta infelicidade para o pobre que eles foram obrigados a engolir o Lula. É isso aí.
Hay que endureza, pero sin perder la ternura jamás. Hasta la vitória, sempre a ser a revolução, que no nosso caso é uma revolução em prol da educação de qualidade, para que finalmente possamos nos libertar do bolsonarismo, já que nos libertamos do Bolsonaro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja o horário de assistir esse vídeo.